Eu tenho tudo o que você precisa. No universo de RPG Ninja, as entidades são seres que existem mesmo antes da criação, responsáveis pelo que há, pelo que foi e pelo que irá de vir. Com um poder incomparável, elas são basicamente onipresentes, onde cada uma delas exerce uma função. Até o momento, 5 entidades primordiais foram reveladas, sendo elas a obstetra, o juiz, o engenheiro, o caos e o ceifador. A primeira entidade, nomeada de obstetra, é a representação da vida neste universo, sendo mencionada desde a primeira temporada. Esta entidade é representada como uma mulher de vestes longas e púrpuras, com seu rosto geralmente coberto e algumas partes de seus longos cabelos expostos. Outras artes sugerem que ela possua uma beleza digna de uma entidade, com longos cabelos que cobrem as suas costas. Como a representante da vida, esta entidade é sempre associada a magias relacionadas à cura, e isso não é por acaso. Afinal, além daquilo que ela representa, também foi a responsável pela criação da relíquia soberana conhecida como a ressurreição. Não sabemos se um morrião de Regin é algum tipo de relíquia etérea, porém dizem ter sido abençoado pela entidade da vida. Além de todas as entidades possuírem artefatos, algo que não pode passar batido é sua influência na criação de um universo em questão, algo que não foi diferente com a obstetra. Sua maior participação conhecida na criação de um reino foi feita com a parceria da terceira entidade, o engenheiro, onde juntos desenvolveram Zueiran, a terra dos elfos dazoeiros. Na quarta temporada vimos que os monges de Funkmore possuem uma grande devoção a esta entidade, erguendo monumentos enormes em seu nome. A segunda entidade, nomeada de Juiz, é a representação do equilíbrio e do julgamento, também mencionado desde a primeira temporada. Esta entidade é representada segurando a balança da justiça e um martelo, usando vestes dignas de um juiz. Assim como as outras entidades, seu rosto não pode ser visto por olhos mortais. Não temos informações até o momento sobre artefatos e participações na criação envolvendo esta entidade. Apesar disso, sabemos que enquanto as magias que envolvem a obstetra estão ligadas à cura e à proteção, as magias que envolvem o juiz estão ligadas à probabilidade. Como representante do julgamento, este é responsável por estabelecer certa ordem entre as entidades. Apesar disso, seu foco é estabelecer o equilíbrio entre os universos, enxergando a entidade do caos, por exemplo, como um mal necessário. Só não houve uma guerra entre as entidades por uma interferência deste ser. Afinal, a entidade da vida, a obstetra e a terceira entidade, o engenheiro, detestam a quarta entidade, o caos. A terceira entidade, o engenheiro, é a representação da engenharia e inovação. Mencionado pela primeira vez desde o 5º episódio da primeira temporada do RPG Ninja, este ser já foi apresentado possuindo uma pele azulada ou rosada dependendo do universo. Sua característica mais marcante é seu rosto composto por engrenagens. Sendo a grande representação da engenharia, este ser é sempre associado à inovação e tecnologia. Cidadãos da região ainda não tão explorada de Sandcastle provavelmente possuem uma grande devoção e inspiração nesta entidade. Não temos conhecimento sobre as magias inspiradas nesta entidade. No entanto, é bem provável que grande parte da criação de armas e armaduras tenham alguma inspiração nele, fora, é claro, as armas e relíquias criadas por outras entidades. Sabemos que o engenheiro é o responsável pelo clima seco e perigoso de Kuzanrock, afinal foi sua urina que tornou aquelas terras inférteis, mas muitos se esquecem também que foi ele quem foi uma das mentes por trás da criação de Zueiran, uma das regiões mais lindas de toda a série. Falando em relíquias, foi ele o responsável pela criação da manopla estrutural, artefato que se encontra em posse do rei Timetius. Fora o caos, esta entidade foi vista em outros universos, como demonstrado na série de Fundação, sendo nomeada de Krafgar. A quarta entidade, o caos, é a representação daquilo que seu próprio nome diz, o caos em seu mais puro sentido.
Este ser foi mencionado pela primeira vez no 8º episódio da primeira temporada. Também tivemos mais informações sobre o mesmo no 7º episódio da segunda temporada, O Merecido Descanso. Geralmente é representado com mais braços do que o normal, seu corpo se agita constantemente e suas mãos são como garras. Sendo a grande representação da destruição, este ser é associado à guerra e à carnificina. Enquanto o engenheiro tem um martelo como arma principal, o caos, assim como o ceifador, costuma portar uma foice. Simbolicamente, ambos são opostos em grande parte dos sentidos. Sua relíquia é a loucura de Fodemar, um colar de habilidades até então desconhecidas, possivelmente é capaz de fazer o usuário entrar em um estado de fúria e loucura desenfreada, em troca de uma força sobrenatural. Seus adoradores e necromantes utilizam brasões com um símbolo conhecido como o Talho do Caos, um círculo dividido por um corte, uma representação de como o caos age, pois o caos é um talho no meio do círculo. O caos é um talho no meio do mundo. Todos aqueles necromantes carregavam estandartes com esse brasão. O tipo de coisa que eles faziam só teria aprovação de um ser celestial. E ele é a quarta entidade. Uma frase comum utilizando seu nome é que a mão do caos caía sobre você. Em outras palavras, quando alguém diz isso é uma forma de desejar que você não se dê bem. Para os magos, o caos é apenas o reflexo interior do ser humano. No universo de fundação, este ser é conhecido como Abaddon, e junto de Krafgar, o engenheiro, criaram um outro planeta onde acontecia a grande guerra entre os Fenris versus os anti-Fenris. A última entidade, o Ceifador, é a representação da morte, do fim. Também mencionado desde a primeira temporada, esta entidade foi a que mais se destacou entre as temporadas de RPG Ninja. Geralmente representado com uma gigantesca foice e um sobretudo escuro, onde não podemos ver o seu rosto. Esta foi a única entidade demonstrada até o momento a ter uma área de domínio, sendo este o reino dos mortos, visitados por todos aqueles que já partiram ou que receberam uma segunda chance como o Vermelho. O ceifador é aquele que decide quem deve partir e quem precisa de uma segunda chance. Na concepção dele, qualquer um que caísse sobre seu domínio deveria morrer e pronto, porém o juiz interveio e decidiu dar uma segunda chance aos que mereciam continuar vivendo. Desta forma eles desenvolveram o Enigma das Almas, um desafio que envolve enigmas e batalhas, para definir quem deve partir e quem deve continuar a viver. O machado que Vermelho carregou por muito tempo é uma relíquia etérea criada pela própria entidade, tendo como custo um desafio árduo. Este ser também possui um outro nome, conhecido como Avcor. Além de ser a entidade que mais se comunicou com os personagens durante os episódios, vale mencionar que mesmo tendo suas desavenças com o caos, ambos se dão muito bem, afinal a guerra leva à morte, logo, o caos leva ao ceifador. Ao que tudo indicava, tínhamos apenas 5 entidades, mesmo os pilares e guerreiros arcanos tinham alguma ligação apenas com estes seres. Porém, no último episódio lançado até o momento na 4ª temporada, o ceifador fala sobre a entidade espúria. Esta entidade não tem aparência ou função reveladas até um momento, mas é bem provável que o principal antagonista da série possua alguma ligação com ela. As entidades também nomeadas de pilares, podem possuir arautos, também conhecidos como colunas. Estes seres são aqueles que se apropriaram de fragmentos, uma pequena fração do poder dos pilares. No entanto, falar destes personagens é assunto para outro vídeo, afinal já estamos falando de universos além das terras do RPG Ninja. Mas a dúvida que fica é: será que já temos arautos no universo de RPG Ninja? Entre as curiosidades, vale mencionar que todas as entidades já se uniram para a criação de uma única relíquia, sendo esta a relíquia plena, responsável pela magia de sangue. As entidades não se limitam a apenas um universo e podem possuir nomes diferentes em cada um deles. Para muitos, as entidades são deuses, templos e monumentos são erguidos em seus nomes. Para outros são seres que mal ligam para o universo, outra parte porém nem acredita na existência dos mesmos.
E este foi o vídeo destes misteriosos séries do universo de RPG Ninja. Se deixei de mencionar alguma informação, deixe nos comentários. Não se esqueça de dizer também qual destas entidades a sua favorita de RPG Ninja.